aproveita e se inscreve aqui no canal, mas só se você é fora Bolsonaro, que eu não quero Bolsominion aqui, hein? Inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar da aliança PT e PSB, que é uma novela que está acontecendo na política há mais ou menos 3 meses e tá tomando aí uma proporção maior do que a gente imaginava e tomando caminhos que também ninguém imaginava. Olha só, tudo começou quando o Alckmin começou a ser sondado para ser vice do Lula. Aí o Alckmin sondado para ser vice do Lula, o Lula conseguiu desfazer barreiras em parte da elite brasileira. Vamos lembrar uma coisa, na eleição, uma coisa que muda resultado de eleição, talvez não mude quem vai ser o vencedor ou não, mas muda se vai ter segundo turno ou não, é o fato de grande mídia, grandes investidores, bancos apoiarem ou odiarem um candidato. Vamos lembrar que em 2018, o PT era odiado pela grande mídia e pelo mercado financeiro. Agora lembre-se que os grandes bilionários, players do mercado financeiro, os bancos e tudo mais, são os maiores patrocinadores da grande mídia. E quem assina o cheque das ordens. Então, se os bancos dizem, olha, apoie candidato tal, não tenha dúvidas de que os canais de TV, de rádio, jornalões da grande mídia vão começar a apoiar o candidato, ou pelo menos não vão mais criticá-lo. Isso muda em hora de eleição, principalmente na cabeça da classe média. A classe média tende a ser mais influenciável pelas notícias da grande mídia. Ok, aí olha só, Lula conseguiu desfazer barreira entre a elite brasileira e começou a falar-se sobre uma federação entre o PT e o PSB. Federação é uma coisa nova na política brasileira. Antigamente existiam coligações. Coligação era um desastre. Pensa numa coisa que era ruim para a democracia brasileira, eram as coligações. Por quê? Porque um partido se coligava com o outro e aí, quando você votava no candidato do partido A, você acabava elegendo o candidato do partido B para deputado. Ou seja, às vezes você votava num candidato do PT e se elegia um cara do PCdoB. PCdoB ainda é esquerda, mas às vezes de um partido que estava coligado que nem era de esquerda. E você votava no cara do PT e o voto dele ajudava a eleger um cara do Centrão, por exemplo. Aí ficava ruim. E a coligação só valia por uma eleição. Ou seja, acabou a eleição, no dia seguinte da eleição a coligação já não vale mais nada. Ou seja, um partido ajudava, os partidos maiores ajudavam partidos menores ou partidos do Centrão a elegerem deputados, e isso nem era um acordo que valia para depois da eleição, porque depois, com mais deputados eleitos, esses partidos aumentavam o preço para apoiar o governo, seja governo de direita ou de esquerda. Tá, aí o que aconteceu? Aprovaram uma coisa chamada federação, que é praticamente uma coligação de partidos, mas que obrigatoriamente tem que durar no mínimo 4 anos. Esses partidos têm que fazer a federação em todos os estados do Brasil e não regionalmente. Ou seja, se o PT e o PSB, o PV, Partido Verde, o PCdoB se coligam, é como se eles virassem um partido só, um partidão, um bloco de esquerda. Ou seja, para candidato a governador, só pode ter um candidato desses partidos, não pode ter um do PT e um do PSB. Prefeito, lá no ano que vem, na próxima eleição, em 2024, só pode ter um candidato de cada um desses partidos. Vereador, você vota num candidato desses partidos, você está votando na chapa desses partidos. Se você votar em alguém do PT, você está ajudando alguém do PSB, do PCdoB ou do PV a se eleger e vice-versa, o mesmo para deputado federal e estadual. Ok. O PSB estava cobrando muito para fazer essa federação com o PT. Por quê? O PSB começou a entender o seguinte, olha, o Alckmin, ele quebra barreiras na elite do Brasil e ele quebra barreiras que são importantes, que ali você chega na hora da eleição, 4, 5, 6% dos votos a mais ou a menos, ou que você deixa de ir para o adversário, que deixam de ir para o adversário, pode até ser votos nulos, mas que não vão para os adversários, que mudam a eleição, principalmente na hora de você ganhar no primeiro turno, ou ter um segundo turno que pode ser traumático para o Brasil. Tá, então como o Alckmin ia se filiar ao PSB, agora não sabemos, o PSB começou a cobrar muito alto do PT. Eu lembro que eu fiz uma live no 247, no comecinho desse ano aqui, acho que foi dia 4, 5 de janeiro, em que eu tava lá falando com o Joaquim de Carvalho, e ele falava, parece que é uma chantagem do PSB pedindo tanta coisa pro PT. O PSB pediu o seguinte, pro PT tirar 5 candidaturas de governadores que estão em primeira nas pesquisas. 4 primeiro nas pesquisas e um estado, o PT era obrigado a apoiar o Freixo, que é o candidato do PSB. E olha que o Freixo tem já apoio do Lula. Mas o PT teria que tirar candidato ao governo em São Paulo, onde o Haddad é líder, no Rio Grande do Sul, onde o Edemar Preto é líder, em Pernambuco, onde tanto Humberto Costa quanto a Marília Reis lideram, e no Espírito Santo, onde o Fabiano Contarato também lidera quando o nome dele é associado ao Lula. Quer dizer, tirar 4 candidatos que são líderes e se comprometer a apoiar apenas o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, não ter um palanque amplo para o Lula,
Isso tudo em troca do PSB dá o que pro PT? Ceder o Alckmin como vice, como se o Alckmin não pudesse ir para nenhum outro partido. Ainda fariam uma federação em que, pelo PT ser um partido maior, o PT ajudaria a eleger mais deputados do PSB. Isso seria bom para o PT, porque a coisa boa, porque com uma federação o Lula planeja eleger pelo menos uns 200 deputados, se tudo der certo, talvez até 250, imagina 300, uma grande maioria de esquerda na Câmara dos Deputados. Esse é o plano do Lula. Então a federação seria para isso. Porém, o Lula é um estrategista. O Lula viu que a pedida estava alta. Eu falei aqui no Plantão Brasil diversas vezes, foi falado em toda a mídia de esquerda, até a mídia lá tradicional de direita falava, o PSB está pedindo demais. Não faz nem sentido pedir tanto e você não tem uma coisa assim, um trunfo a oferecer. É o que? O Alckmin, como se ele não pudesse virar nenhum outro partido? Pois bem, o Lula esperou. Por que o Lula esperou? Porque tem uma coisa, eu não gosto de pescar e tudo mais, mas quem gosta de pescar vai saber, eu tenho muitos amigos que gostam. Quando você vai pescar um peixe, o peixe é grande, você não pode ficar puxando e brigando com o peixe, porque você vai se cansar. Tem que dar linha pro peixe se cansar, quando ele se cansa, você pega. É isso que o Lula fez, deu linha para o peixe se cansar. Por quê? Porque o Alckmin foi veiculado como vice do Lula, e aí começaram a aparecer pesquisas. Pesquisas que dizem o quê? Olha, em São Paulo, se o Haddad, do PT, tiver o apoio do Alckmin e do Lula, qual a porcentagem de votos dele? Aí essas pesquisas foram aparecendo. Mais do que isso, foram passando os meses, 2, 3 meses, e só o fato do Alckmin ter sido associado ao Lula começou a quebrar a barreira em parte da elite financeira do Brasil, ou seja, os bilionários, os milionários, os banqueiros começaram a falar, opa, peraí, com o Lula dá, o Lula não vai ser radical, não vai ser o Lula que vai chegar e se vingar dos bancos, não, olha só, o vice dele é um cara, como foi em 2002, ele tinha o Zé de Alencar, que era um cara de direita, como vice, tá com um cara aí que é de direita como vice, tá, o Alckmin vai transitar mais pro centro, tudo mais, dá, com o Lula dá, com o Bolsonaro não dá, com o Lula dá. E começaram grandes instituições, grandes bancos, principalmente internacionais, começaram os internacionais e chegou aqui ao Brasil a dizer, ó, com o Lula tudo ok. Quebrou a barreira. Quando quebrou a barreira, o que aconteceu? O PSB falou, ó, agora queremos isso tudo. O Lula falou, não, porque o Alckmin pode se filiar a qualquer outro partido, não precisa ser o PSB. Não vamos retirar algumas candidaturas. Queremos o Haddad em São Paulo e o PT começou a jogar mais duro com o PSB. O PSB perdeu a carta na manga, que era o trunfo, que era o Alckmin ali com o PT. Pronto, quebrada a barreira, o Alckmin, sem nem ter sido confirmado 100% o vice do Lula, conseguiu fazer isso tudo. Saíram pesquisas essa semana que mostram o quê? Que o Haddad tem 38% dos votos quando ele é associado ao Lula e ao Alckmin. Veja bem, a porcentagem de votos do Haddad para governador de São Paulo é maior que a porcentagem do Lula. O Lula tem 34%, o que mostra que o apoio do Alckmin dá para o Haddad votos mais do que tira. Aí entra o X da questão. O PSB ficou, opa, peraí, agora a gente faz o quê? Nas tratativas para a federação, para que os partidos de esquerda façam uma federação, o PSB quer mais cadeiras no conselho da federação. Por quê? Porque imagina que os partidos são federados, o PT é um partido gigantesco, o PSB é menor, aí tem lá o PV e o PCdoB que são bem menores. Aí, na hora de votar na federação, quem vai ser o nosso candidato a governador de tal? Na hora de votar, o PT tem que ter mais votos, que é um partido maior. O PSB não queria. O PT disse, ó, a gente tem que seguir aqui na federação a proporcionalidade do número de deputados. Quem tem mais deputados vai ter mais votos na federação para tomar as decisões. O PSB não queria. Queria uma chapa desproporcional, em que o PSB tivesse mais poder do que na proporção de deputados. O PT falou não. Aí o PT começou a falar não, ó, a gente não vai mais começar a aceitar as suas demandas. Aí começaram as brigas. Aqui eu vou mostrar nosso carro de som em Ponta Grossa, no Paraná. Olha só.